Caros irmãos, aqui estamos para dar prosseguimento às abordagens que estamos fazendo sobre pontos mais salientes da carta aos Hebreus. Como já temos dito até mais de uma vez, nós não estamos fazendo propriamente um curso a respeito dessa carta, não se trata disso. Estamos fazendo meditações de cunho espiritual, quer dizer, buscando mostrar que a fé católica tem uma espiritualidade muito sólida na palavra de Deus e que a carta aos Hebreus fornece os rudimentos, apresenta os fundamentos dessa espiritualidade. A carta aos Hebreus nos apresenta como tema central o sumo e eterno sacerdócio de Jesus Cristo. Essa expressão não é gratuita. Essa expressão não é vazia, ela tem uma razão de ser, sumo sacerdote. Algumas traduções bíblicas, no lugar da expressão sumo sacerdote, usam a palavra pontífice. São sinônimos na realidade. Sumo sacerdote, aquele sacerdote que exerce uma função maior, uma função suprema. Daí, sumo sacerdote. Pontífice é aquele que faz pontes, é o construtor de pontes. Como já vimos meditando essa carta aos Hebreus, o sacerdote, não somente no judaísmo antigo, como também no Novo Testamento e por extensão em todas as religiões, é sempre uma figura que intermedia as relações entre as criaturas e o Criador. Muito bem. A nossa reflexão hoje vai se deter muito no capítulo 9 da carta aos Hebreus. Eu gostaria carinhosamente que vocês lessem detidamente esse capítulo 9 em casa. Vamos fazer agora essa meditação, mas oportunamente busquem ler esse capítulo 9 e o capítulo 10 também. O capítulo 10 vamos tratar oportunamente, mas hoje vamos nos deter muito no capítulo 9. O capítulo 9 começa falando que Cristo entra no santuário celeste. O que significa tudo isso? Santuário celeste. Esse capítulo 9 começa descrevendo o ambiente sagrado do antigo templo, do antigo santuário. Que templo é esse? Que santuário é esse? Bem, trata-se do templo de Jerusalém, aquele templo do qual Jesus com um chicote expulsou os vendedores inescrupulosos, os exploradores. É aquele mesmo, aquele templo ao qual a Sagrada Família foi para consagrar o menino Jesus, conforme exigia a lei de Moisés. Mas antes que houvesse esse templo belamente construído em Jerusalém, havia uma tenda. Essa tenda era, na nossa linguagem de hoje, tipo um barraco, montável e desmontável. Por quê? Porque durante o longo trajeto entre a saída da escravidão do Egito e a chegada desse povo na terra de Canaã, naturalmente, o povo não tinha por que construir um templo fixo, porque eles estavam em condição de peregrinos, eles habitavam em tendas, habitavam em barracos, caminhavam por um certo tempo, até onde pudessem, depois se estabeleciam por um certo período numa dada região, lá faziam a plantação para coletar alimentos, para abastecer os recursos. Muito bem. Então, durante esse tempo, fala-se em tenda da reunião, fala-se em tabernáculo do Senhor, são sinônimos. São expressões, são palavras que se referem a esse ambiente sagrado que significava a habitação de Deus no meio do seu povo que caminhava pelo deserto, esperando tomar posse da terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, dos quais esse povo era a descendência. Então, durante esse tempo de peregrinação,
O templo era montável e desmontável. Eu costumo dizer que era um templo ambulante, porque ele caminhava com o povo. Deus caminhava com o seu povo. Para o povo, essa tenda era a habitação de Deus, a chamada tenda da reunião ou tabernáculo. Entendam bem, prestem bem atenção. O que é que sinalizava a presença de Deus dentro desse templo? A arca da aliança, aquela urna de madeira carinhosamente trabalhada e que abrigava as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Exatamente. Quando o povo se estabelece na terra de Canaã, no tempo do rei Salomão, é que é feito um templo fixo, uma belíssima construção de pedras ricamente ornadas, trabalhadas e assim por diante. Que seja um templo ambulante, provisório, pela condição de peregrino do povo, seja o templo fixo, para o judaísmo é a presença de Deus no meio do seu povo. Então, o capítulo 9 começa tratando desse assunto. Ele então fala, nós não vamos aqui esgotar o tema, e o capítulo também diz que não é momento de entrar em pormenores, mas havia nesse templo, prestem bem atenção, havia no templo um recinto sagrado em alto grau. Esse recinto é chamado o Santo dos Santos. Eu acredito que vocês devem ter ouvido essa expressão em alguma celebração da Santa Missa. O Santo dos Santos. Porque a língua hebraica, falada naquele tempo do Antigo Testamento, não conhecia o que hoje o português chama de superlativo, santíssimo. Esse sufixo íssimo é o superlativo. Ele estica a palavra íssimo. Mas na língua do tempo do Antigo Testamento, a língua hebraica não conhecia o superlativo. Então, quando o povo judeu queria dar um destaque a um adjetivo, a uma qualidade, eles repetiam a palavra, o Santo dos Santos. Não conseguiam dizer Santíssimo, eles não conheciam esse esticamento, esse superlativo da palavra. O Santo dos Santos. Isso explica também porque no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o dito profeta contempla a corte celeste louvando a Deus, proclamando Santo, Santo, Santo. E a repetição da palavra que eles utilizavam para dar um destaque a essa qualidade, a esse adjetivo. Né? Muito bem, então, das várias repartições do templo, havia um recinto, havia um lugar que era o mais sagrado de todos, razão porque era chamado o Santo dos Santos. Lá, como está bem descrito aqui no capítulo 9, entrava apenas o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, no dia da Páscoa, para oferecer o sangue de um cordeiro sacrificado, claro. Esse cordeiro era sacrificado, o seu sangue era completamente extraído e então o sumo sacerdote, solenemente, no dia da Páscoa judaica, não confundam com a Páscoa cristã, no dia da Páscoa judaica, entrava no Santo dos Santos, no recinto mais santo do templo, comparecia diante da arca de Deus, e mediante orações e gestos, oferecia o sangue daquele cordeiro. Por que o sangue de um cordeiro? Porque para o povo da Bíblia, a alma estava no sangue. Era assim que eles entendiam. E Deus fala ao ser humano na linguagem que o ser humano compreende. Quando o sumo sacerdote oferecia o sangue de um cordeiro a Deus, ele estava oferecendo, na verdade, sua própria vida e a vida do povo que ele, como sumo sacerdote, estava representando. Porque se o ser humano remover todo o próprio sangue, é um suicídio, então não pode. Daí a prática do chamado sacrifício vicário ou sacrifício substituto. O sangue do cordeiro era oferecido, apresentado a Deus, como sendo o sangue, a vida, primeiro do sumo sacerdote que ali estava, depois do povo que ele representava. Exatamente.
Então, o que a carta aos Hebreus está dizendo é que Jesus é um sumo sacerdote muito mais perfeito do que aqueles do Antigo Testamento, do que aqueles que eram regulados pela lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus Cristo é santo por excelência. Nós sabemos que a divindade de Jesus é uma verdade muito bem presente nos textos do Novo Testamento, mas a sua formulação, sua compreensão, seu aprofundamento veio séculos depois, poucos séculos depois. Mas o Espírito Santo nos ajuda a compreender fazendo uma retroação aos tempos do Novo Testamento e lá percebemos isso, a divindade de Jesus, Deus feito carne. Então Jesus efetivamente é o sumo sacerdote que pela sua condição de Deus encarnado, leva à perfeição esse papel de purificação do povo, e não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Jesus é o reservatório supremo e sagrado da salvação de todas as coisas. É importante compreender isso. Então, é isso que está escrito aqui no capítulo 9 da carta aos Hebreus. Jesus Cristo, efetivamente, veja que interessante, Jesus Cristo efetivamente se sacrifica na cruz como vítima de expiação por nossos pecados. Vocês lembram das proféticas palavras de João Batista, quando ele vê Jesus passando perto do Rio Jordão, ele proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista só pode ter dito isso, ele só pode ter dito isso por uma revelação, porque é uma compreensão muito adiantada para o tempo, para o momento de João Batista. Pois bem, então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus na cruz se oferece como vítima de expiação por nossos pecados. Ou seja, ele tomou sobre si todas as consequências, todas as desgraças provocadas pelo ser humano quando rompeu com Deus, na pessoa do primeiro homem, a quem chamamos tradicionalmente de Adão. Só que Jesus não fica preso na morte. É diferente. Ele ressuscita, ele vence. Ele está vivo e vivo pela eternidade. Eu sei que vocês já sabem disso. Mas é uma verdade perene, permanente, nunca é demais recordar, e muito mais importante que entender é acreditar. E aí eu vou acrescentar também um ponto de reflexão que vai abrir um pouco mais a cabeça de vocês. Lembrem-se que no mesmo domingo da ressurreição, Jesus aparece a Maria Madalena. Aliás, ela é a primeira a contemplar Jesus gloriosamente ressuscitado. Ela fica impactada naturalmente, porque há um choque entre a visão que ela teve de um Cristo terrivelmente agonizante na cruz e aquele que ali está agora redivivo, transformado, glorioso, resplandecente. Quando ela vai tocar em Jesus, ele diz: não me toques, ainda não subi para o Pai. Muita gente não entende por que isso. Afinal de contas, 8 dias depois, no domingo seguinte, é o próprio Jesus quem aparece mais uma vez aos apóstolos e pede a Tomé que o toque. Por que Maria Madalena não pôde tocá-lo e Tomé agora pode, a convite do próprio Jesus? Seguinte, no Antigo Testamento, pelas leis do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote estava para se apresentar no Santo dos Santos, para fazer a oferta expiatória do sangue do Cordeiro, ele ficava 5 dias reservado, 5 dias em retiro, para que ninguém o tocasse. Era assim que Moisés compreendia. Se alguém o tocasse, ele ficava impuro e a oferta perdia mérito. Então o sumo sacerdote ficava aproximadamente 5 dias reservado, em oração, em retiro. Findo este retiro, ele se apresentava no Santo dos Santos para realizar o solene ritual da oferta expiatória do sangue do Cordeiro. Então Jesus, na manhã de sua ressurreição, tinha acabado de derrotar a morte, acabado de derrotar o inferno.
tinha consumado a oferta de si como expiação pelos pecados da humanidade. Faltava agora, pelas exigências da lei de Moisés, se apresentar ao Pai Celeste. E por isso Maria Madalena não pôde tocá-lo. Não é que Jesus dependesse da lei de Moisés, claro que não, mas ele quis seguir à risca a lei de Moisés exatamente para mostrar que ele é o sumo sacerdote perfeito, eterno. Domingo seguinte, quando ele se deixa tocar por São Tomé e pelos outros apóstolos, é porque ele já tinha subido aos céus e se apresentado ao Pai, concluindo assim o ritual mosaico do sumo sacerdote, que se apresenta ao Pai Celeste com a oferta expiatória de mérito infinito. Mas, padre, Jesus não só voltou para os céus 40 dias depois da ressurreição? É a ascensão. A ascensão é a elevação de Jesus ao céu para tomar posse da criação como novo Senhor, aquele que derrotou Satanás, resgata a criação. E se ele resgatou a criação, é ele agora que manda, ele é o Senhor. Então a ascensão é o momento em que Jesus consuma, toma posse como aquele que venceu. Tanto é que ele diz ao final do Evangelho segundo Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E logo depois ele volta para junto do Pai, para junto dos céus, é a ascensão. Mas antes disso ele esteve diante do Pai para cumprir o preceito mosaico, mostrando assim que é o sacerdote perfeito, aquele que cumpre fielmente a lei de Moisés referente ao rito de expiação que era exigido dos sumos sacerdotes. Tudo isso está muito bem explanado aqui no capítulo 9. Peço a vocês que leiam esse capítulo 9 em casa e, por extensão também, completem com o capítulo 10. Peço a vocês que, sendo necessário, ouçam novamente essa gravação para que, com a leitura desses capítulos e com esta explanação que fizemos, fique bem mais claro que Jesus é o único sacerdote e que os padres e os bispos são chamados de sacerdotes porque participam do sacerdócio de Jesus Cristo. O sacerdócio que eu particularmente desempenho não é meu, é do Cristo. Eu sou uma extensão, eu sou uma presença, apesar de meus defeitos, do Cristo, que não tem defeito, que é perfeito, que é eterno. E todo aquele que é batizado também a seu modo participa do sacerdócio de Jesus, porque pelo batismo pertencemos a Jesus e dele participamos da função de profeta, de rei e de sacerdote. Então, caros irmãos, com estas palavras, espero sinceramente que vocês busquem um momento oportuno, silencioso, meditativo, para ler esses capítulos. Eu estou aqui especificando, não é que tenham que ser apenas eles, mas principalmente os capítulos 9 e 10, e também essa explanação que estou fazendo aqui. Qualquer pergunta que vocês tiverem, mandem para nós. Mandem, porque com todo carinho responderemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.